Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Carol Conká e 5 atitudes de Carol que mostram que ela é manipuladora e tóxica. Nessas 5 atitudes que eu listei aqui, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, que muita gente me procurou e disse que Carol tem o perfil narcisista. Bom, gente, eu não posso fechar diagnóstico, até porque eu não sou nem psicóloga, nem psiquiatra, e ninguém pode dar diagnóstico a alguém de alguns transtornos, porque a narcisista, a pessoa narcisista, psicopata, qualquer tipo de transtorno são coisas que são feitas em consultório médico. Só um alerta, nenhuma pessoa ou youtuber pode ficar dando diagnóstico. Eu posso dizer que ela tenha traços, porém ainda estou agindo de muito errado, que teria que ser um psicólogo ou um psiquiatra, e mesmo assim, eu gosto muito do trabalho da doutora Ana Beatriz, que fala muito sobre isso, ela é psiquiatra, e ela analisando a Carol Conká, a própria disse que não pode dar diagnóstico, e ela fez muito bem, ela é uma psiquiatra, sobre comportamento narcisista. Por quê? Porque a gente está analisando alguém no reality show, não conhece a Carol na vida dela. Então, assim, esse comportamento que eu vou analisar aqui é a Carol Conká no reality. Não a conheço na vida dela. Então, assim, são dicas para vocês. E 5 vezes que Carol Conká mostrou ser ali uma pessoa manipuladora e tóxica. Porém, é uma pessoa que está jogando. E se a gente for falar em questão de jogo, é o jogo dela? É um jogo baixo? Pode ser? É. Porém, está jogando. Né, gente? A gente não pode não esquecer que o Big Brother é para jogar. Mas a gente sabe que o Brasil não ganha quem é o melhor jogador. Ganha aquele que é o bonzinho, não é? Então vamos lá. Primeiro tópico que eu quero trazer para vocês, e se você identificar alguém assim, fuja imediatamente. É o relacionamento de Carol Conká. Primeiro tópico. Carol Conká com Bill. Ela foi até ele. Ela criou toda uma situação. Ela mentiu mentiu para todos, dizendo que ela havia o beijado e na realidade não tinha rolado o beijo. Ela teve atitude que até então não é nada reprovável, porém, no final, quando ela percebeu que o Bill não a queria mais, ela então transforma toda aquela situação, faz um discurso todo, chama o Bill para conversar e o Bill acaba chorando e pedindo desculpa para ela, achando que ele estava errado, se sentindo a pior pessoa. E ele, depois desse beijo que não foi um beijo à vontade, depois de tudo isso, ele diz que ele era feliz e que ele estava triste. Então, pessoas manipuladoras, elas tendem sempre a reverter a situação. Então, se você estiver lidando com um tipo de pessoa, saiba que de vítima você vai virar algoz. Então, ela vai sempre virar a situação e vai fazer com que você se sinta culpado por alguma atitude que você não cometeu. Ela expulsou o Lucas da mesa, segundo tópico. Ela expulsou o Lucas da mesa, humilhou ele, fez tortura psicológica e no final ela disse para ele que era para o crescimento dele. E o Lucas disse que ele estava aprendendo. Então ela fez aquela situação toda e ela no final disse: tudo o que eu fiz foi para que você aprendesse, para que você melhorasse como pessoa.
Então, uma pessoa manipuladora e tóxica, ela faz com que ela arma uma situação e no final ela diz que aquilo serviu de lição, de ensinamento para você. E você, quando é manipulado por uma pessoa dessa, você acaba acreditando e falando, não, é verdade, ela tem toda a razão, aquilo serviu de crescimento para mim. Terceiro fato, né? Ela acusou a Carla de dar em cima do Bill. Ela difamou a Carla dentro da casa, sendo que não havia nada disso. A Carla estava interessada no Arthur, ela espalhou para todo mundo e no final ela disse para o Bill que ela de mulher empoderada, feminista, como ela sempre diz que é, ela diz que ela estava com ciúmes da Carla. E ela coloca que as atitudes dela, incoerentes, né, com o Bill, as atitudes que ela teve com a Carla foi por ciúmes, foi por insegurança. Quando na realidade a gente sabe que não foi nada disso. Foi por, naquele momento, maldade. Ela se sentiu ameaçada pela Carla e ela então decidiu agir, espalhando mentiras a respeito da menina dentro da casa para acabar com a reputação dela. Então, pessoas manipuladoras e tóxicas, elas vão falar de você, elas vão tentar acabar com a sua reputação a todo e qualquer custo. Elas vão queimar a sua imagem perante outras pessoas para que elas pareçam sempre boazinhas e você sempre a pior pessoa. Então, se você puder, fique longe, não tente se justificar, porque não vai adiantar. O jogo de queima de reputação é sempre dessas pessoas, sempre acontece, e no final ela vai chorar, vai pedir desculpa, e é isso, e vai sempre se repetindo. Ela questiona o Deus do Lucas, ela pergunta, aonde está o seu Deus? Numa provocação. Essa atitude da Carol Conká demonstra, que é o tópico 4, demonstra o quanto ela tem desprezo por autoridades ou por algo que ela acha que está acima dela. Quando ela questiona, não só nesse episódio, ela também tem um episódio junto com o Nego Di, com Lumena, sobre questionar também Xangô, que é uma entidade da Umbanda e do Candomblé. Isso mostra que ela não tem respeito por algo que é considerado divino, aquilo que é considerado supremo. A dificuldade que ela tem de entender que existe algo maior que ela, já que tudo se resume a ela. Uma pessoa manipuladora, ela sempre vai fazer discursos que estejam ligados a ela. E o tópico 5 é esse. Pessoas tóxicas e manipuladoras sempre terão assuntos, a maioria dos assuntos será relacionado a ela. A vida dela, a história dela, por que ela tem o melhor, ou como ela sempre diz, né? Ela fala sobre a casa dela, sobre a carreira dela, ela fala sobre o que ela tem na casa dela, e no final ela diz que o Gil é um gigolô, não é? Porque ficou interessado no dinheiro dela. Então é sempre a respeito dela o assunto, é sempre em torno dela o assunto, e é sempre por ela e para ela. Então preste muita atenção quando você estiver se relacionando com uma pessoa, mesmo que seja de amizade, se o assunto, quando vocês sentam para conversar, é sempre ela. Se for isso, fuja, porque pessoas que se reúnem para conversar, elas falam de assuntos diversificados. E a Carol Conká, no reality show, apresenta também uma espécie de megalomania, né? Que é mania de grandeza.
ela sempre quer estar no centro de tudo, ela é o centro de tudo e ela é o motivo pelo qual tudo está ali armado e arquitetado, né? Então, assim, ela não se sente inferior a ninguém, ela se acha superior a todos que estão ali e ela acha que todas as pessoas devem se ajoelhar a ela. Tanto que ela fala, respeita a mamacita, mamacita, ela sempre se refere a ela como alguém, um ser supremo, né? Um ser divino, do qual as pessoas devem se reverenciar a ela. Provavelmente Carol vem de uma vida de bastante rejeição, pelo fato dela ser uma mulher preta, pode ter passado por algumas dificuldades, rejeições em relação à afetividade, a relacionamento. Isso pode ter causado nela essa insegurança ou essa todo essa coisa que ela demonstra, dessa arrogância que chega a beirar, né? Que é uma arrogância. Isso pode ter vindo de situações que ela tenha vivido e que ficou muito mal resolvido. Porém, isso não justifica, já que a gente sabe muito bem que tem muitas pessoas que passaram por situações muito difíceis e não ferraram com a cabeça de ninguém. Teve gente que passou por situações complicadas na vida, diversos perrengues, e, no entanto, não ferram com a vida de ninguém. Então, assim, ela precisa rever todos os seus conceitos, porém, acredito que quando ela sair desse reality show, ela vai dizer que ela estava vivendo em uma situação. Pessoas como essa nunca reconhecem que elas estão erradas. Sempre quando elas vão pedir desculpas, elas sempre vão dizer, elas sempre vão justificar o seu pedido de desculpa. Elas sempre vão dizer assim, eu agi assim porque você causou essa situação. Não, eu peço desculpa, eu sei que eu errei, mas fulano me provocou. Quando na realidade, quando você quer pedir desculpa para alguém, você não coloca o fulano, você vem e reconhece, não, eu errei, sim, estou errada, não justifica nada do que eu fiz e eu quero me redimir. Não é a respeito do outro. Quando você vai pedir perdão, você está falando a respeito de si. Porém, essas pessoas, elas sempre gostam, sempre quando elas vão, né, entre aspas, admitir um erro, elas sempre gostam de colocar assim: eu reagi assim porque fui atacada. Eu reagi dessa forma porque me provocaram. Então, sempre uma justificativa. Não há um pedido de perdão genuíno. Se você conhece alguém igual a Carol Conká, coloque aqui nos comentários. Não precisa dizer o nome da pessoa. Só fala, eu conheço, tive uma amiga assim, tive uma colega, meu chefe, o fulano, meu ex-namorado. Me diga se você conhece. Não quero nomes, tá bom? Não precisa colocar o nome da pessoa. Só me diga se você já passou por uma situação parecida. Compartilhe aqui comigo. Esse foi mais um vídeo e até o próximo vídeo. Fui!